Você já se perguntou se aquilo que sempre acreditou ser saudável pode, na verdade, estar acelerando seu envelhecimento? E se a prática mais recomendada para manter a vitalidade na terceira idade estivesse silenciosamente desgastando seu corpo, célula por célula? Por que tantas pessoas que se exercitam religiosamente todos os dias parecem, ainda assim, adoecer e fragilizar tão rapidamente? Existe algo que não estamos vendo, algo que talvez tenha sido ignorado ou mal compreendido por décadas. Por muito tempo, a caminhada foi exaltada como o elixir da juventude. Mexa-se ou enfraqueça, diziam os especialistas, enquanto multidões de idosos percorriam quilômetros diários acreditando estar conquistando mais anos de vida. Mas a verdade que poucos ousam revelar é perturbadora. Depois dos 70 anos, o esforço repetitivo da caminhada excessiva pode, paradoxalmente, desgastar as articulações, sobrecarregar o sistema cardiovascular e acelerar processos inflamatórios invisíveis que corroem a saúde de dentro para fora. Sim, aquilo que parece virtude pode se transformar em veneno, lentamente, sem avisos visíveis até que seja tarde demais. E se a chave para um envelhecimento vigoroso não fosse caminhar mais, mas caminhar melhor, ou talvez, caminhar menos e mover-se de outra maneira? A ciência mais recente aponta para estratégias contraintuitivas, onde breves momentos de esforço inteligente superam horas de exaustão monótona. Imagine atividades que reprogramam seus músculos, revitalizam suas mitocôndrias e alimentam seu cérebro, sem exigir sacrifícios intermináveis, como peças ocultas de um quebra-cabeça que, juntas, podem reverter sinais de decadência que hoje parecem inevitáveis. Cada passo excessivo que você dá pode estar te afastando, e não aproximando, da saúde plena que deseja. Mas há uma rota alternativa, e ela começa com pequenas mudanças que soam quase radicais diante da velha mentalidade. Quando compreendemos o que o corpo realmente precisa após os 70 anos, uma nova realidade se descortina. Mais energia, mais flexibilidade, mais lucidez, sem a fadiga disfarçada de disciplina. E é exatamente isso que você está prestes a descobrir, peça por peça, num caminho que poucos tiveram a coragem de revelar até agora. Prepare-se para desaprender. Prepare-se para renascer. Porque o verdadeiro segredo da longevidade não está em fazer mais do mesmo, está em fazer diferente, no momento exato em que seu corpo começa a implorar, silenciosamente, por algo novo. A ilusão da caminhada sem fim. Imagine uma estrada que parece segura, pavimentada por décadas de conselhos médicos, pela voz dos especialistas e pela sabedoria popular. Agora, imagine que, a cada passo que você dá nessa estrada, o chão sob seus pés se desfaz imperceptivelmente, como areia movediça. A caminhada, esse gesto tão natural, tão encorajado, pode estar silenciosamente sabotando a promessa de longevidade que sempre lhe venderam. Não por maldade, não por negligência, mas porque a ciência também envelhece, e verdades de ontem podem se tornar armadilhas hoje. Ao longo dos anos, você ouviu incontáveis vezes que o corpo foi feito para se mover. Essa frase, apesar de verdadeira em essência, esconde uma armadilha fatal. Não é qualquer movimento que preserva a juventude. Especialmente após os 70 anos, o corpo humano passa por transformações sutis, quase traiçoeiras. A perda de massa muscular, a diminuição da densidade óssea, a fragilidade nas articulações, tudo isso transforma a caminhada de longa distância, antes um aliado, num risco disfarçado. O problema não é a caminhada em si, mas a quantidade, a intensidade, acima de tudo, a ausência de variação. Quando o mesmo padrão de movimento é repetido ad nauseam, o corpo entra em estado de estresse crônico. Isso gera microinflamações que, com o tempo, tornam-se sistêmicas, afetando não apenas músculos e ossos, mas também órgãos vitais e o cérebro. Como uma vela que queima de forma intensa demais, o corpo envelhece antes da hora, e quase ninguém percebe os sinais até ser tarde demais. Você talvez esteja pensando, mas eu me sinto bem, eu ainda aguento. E é exatamente aí que mora o perigo. O envelhecimento não é um ladrão barulhento que invade sua casa em plena luz do dia. Ele é sorrateiro, paciente, e atua no silêncio. Cada caminhada longa demais, cada dia de esforço sem recuperação adequada é como uma pequena rachadura no vidro da vitalidade. No início, quase imperceptível. Depois, inevitavelmente, o estilhaçamento. O que torna tudo ainda mais cruel é que o esforço é genuíno, a intenção é nobre. Você quer viver mais, ser independente, manter sua liberdade. E é justamente por querer tudo isso que você precisa parar agora e reavaliar. Continuar no piloto automático, acreditando em fórmulas que não consideram as mudanças profundas do seu corpo, é como remar contra a correnteza,
com toda a força e a melhor das intenções, sem perceber que o barco está cheio de buracos. É hora de levantar o olhar e ver além do óbvio. De entender que, depois dos 70, o que o corpo mais precisa não é quantidade de movimento, é qualidade de estímulo. A boa notícia? Existe uma maneira de reconstruir a vitalidade perdida, reforçar a estrutura interna do seu corpo e até reverter parte dos danos já instalados. E o primeiro passo para essa transformação é reconhecer que a velha receita já não serve mais. A seguir, vamos revelar o que, de fato, ativa o verdadeiro código da longevidade, e por que tão poucos chegaram até essa descoberta. Poucos entendem que, depois dos 70 anos, o corpo humano entra em uma nova fase biológica, um território desconhecido para a maioria dos conselhos tradicionais de saúde. Nesse novo terreno, as regras mudam. O metabolismo desacelera de forma profunda, a capacidade de regeneração celular diminui, e o sistema de defesa interna, que antes suportava os impactos do esforço contínuo, agora se torna mais vulnerável a danos acumulativos. E é nesse momento que insistir nos velhos hábitos, como caminhadas excessivas e monótonas, pode transformar-se numa armadilha invisível. Quando jovens, nossos corpos são resilientes, adaptáveis, capazes de absorver desgastes sem grandes consequências imediatas. Mas, com o passar das décadas, a nossa biologia pede algo diferente. Movimentos mais inteligentes, estímulos mais estratégicos, períodos de recuperação respeitados como rituais sagrados. O erro fatal é agir como se nada tivesse mudado, como se os 70 fossem apenas um número e não um chamado para uma nova forma de cuidar do corpo e da mente. A ciência moderna vem mostrando que, na terceira idade, o excesso de exercícios repetitivos pode acelerar a perda de massa muscular, a chamada sarcopenia, aumentar o risco de inflamações crônicas e gerar um desgaste metabólico que afeta até mesmo a saúde do cérebro. Em vez de fortalecer, o esforço exagerado enfraquece. Em vez de prolongar a juventude, antecipa a fragilidade. É como insistir em usar a mesma chave para uma porta que já mudou de fechadura. Cada tentativa desgasta a esperança sem trazer o resultado esperado. Isso explica por que tantos idosos ativos, que caminham religiosamente todos os dias, acabam sofrendo quedas, fraturas, doenças cardiovasculares e problemas cognitivos que parecem surgir do nada. Não é azar, nem uma falha pessoal. É uma consequência natural de uma estratégia errada. Uma estratégia que talvez tenha funcionado antes, mas que agora precisa ser urgentemente revisada, sob pena de custar aquilo que todos mais desejam preservar, a independência e a dignidade. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que envelhecer bem não é uma luta contra o tempo, mas uma dança com ele. E, para dançar com o tempo após os 70 anos, é preciso aprender novos passos, movimentos que respeitem o corpo, que fortaleçam em vez de desgastar, que renovem em vez de consumir. Movimentos que sejam não apenas exercícios, mas celebrações inteligentes da vida que ainda pulsa, vibrante, dentro de cada célula. É aqui que a história começa a mudar. É aqui que você descobre que há uma ciência nova, revolucionária, quase desconhecida, capaz de transformar não apenas o seu corpo, mas o seu futuro. Uma ciência que entende o envelhecimento como uma arte, e que reserva seus segredos mais poderosos para aqueles que ousam questionar o que sempre foi tido como certo. No próximo passo desta jornada, vamos revelar exatamente como o movimento correto pode se tornar sua arma secreta contra a decadência silenciosa. A maioria das pessoas acredita que caminhar é um ato neutro, incapaz de causar danos, que qualquer movimento, por mais repetitivo que seja, só pode trazer benefícios. Essa crença é tão enraizada que poucos param para questioná-la. Mas o que acontece quando aquilo que você considera seguro se transforma num agente silencioso de deterioração? A resposta está escondida nas entrelinhas da biologia humana. Movimento sem intenção específica, sem variação e sem respeito pelo novo estado do corpo idoso, é como uma máquina trabalhando em falso, desgastando suas engrenagens até a quebra inevitável. Após os 70 anos, o sistema músculo-esquelético exige estímulos que desafiem o equilíbrio, a força, a coordenação e a elasticidade. Caminhar da mesma forma, todos os dias, durante longos períodos, ignora essas necessidades vitais. É como tentar alimentar uma árvore madura apenas com água. Ela precisa de nutrientes específicos, em doses certas, para florescer. Sem isso, sua estrutura interna enfraquece, mesmo que, por fora, ainda pareça de pé. Essa é a armadilha oculta na caminhada sem estratégia. Ela dá a ilusão de saúde enquanto rouba, dia após dia, a verdadeira vitalidade. Pior ainda, a caminhada prolongada sem fortalecimento muscular apropriado contribui para uma perigosa instabilidade biomecânica.
A cada passo, pequenas sobrecargas acumulam-se nas articulações, nas vértebras, nos quadris e nos joelhos. Sem a proteção de músculos fortes e flexíveis, esses impactos repetitivos se transformam em microtraumas, abrindo espaço para inflamações crônicas, artroses dolorosas e desequilíbrios posturais que aumentam o risco de quedas, o maior inimigo da independência na terceira idade. O que é ainda mais assustador é que essa deterioração é quase sempre silenciosa no início. Você caminha sentindo-se produtivo, orgulhoso da sua disciplina, acreditando estar fazendo o melhor por sua saúde. No entanto, dentro de você, a perda de massa muscular avança, a densidade óssea diminui, o equilíbrio se deteriora de maneira quase invisível. E, então, um dia, basta um tropeço banal, uma torção mínima, para que todo o castelo de força que parecia sólido venha abaixo em segundos. É preciso entender, após os 70 anos, a prioridade não é mais gastar energia ou manter-se ativo a qualquer custo. A prioridade se chama preservação estrutural. É fortalecer o que sustenta seu corpo, reeducar a maneira como ele se move, devolver inteligência e eficiência aos seus gestos cotidianos. Sem isso, todo esforço se transforma em um investimento perdido, ou pior, em uma dívida oculta que o corpo cobrará mais adiante, de formas dolorosas e implacáveis. E aqui, uma nova porta se abre, porque se caminhar de forma indiscriminada já não é a resposta. O que seria, então, o caminho verdadeiro? O que fazer para restaurar a força, reacender o equilíbrio, devolver ao corpo a juventude silenciosa que ele ainda pode recuperar? Prepare-se. Na próxima etapa, vamos revelar os movimentos ocultos que despertam a vitalidade adormecida, e por que tão poucos conhecem essa arte secreta de prolongar a vida com dignidade e poder. A resposta para envelhecer com vitalidade não está em fazer mais do mesmo, está em fazer o que foi esquecido, o que quase ninguém ensinou, fortalecer a base que sustenta todo o resto. Não basta mover-se, é preciso mover-se de maneira estratégica, inteligente, integrada. E é exatamente isso que a maioria das rotinas de caminhada ignora. O corpo humano, especialmente depois dos 70, precisa de desafios específicos que estimulem força, equilíbrio e coordenação neuromuscular ao mesmo tempo. O que poucos sabem, e menos ainda aplicam, é que movimentos de força controlada, de mobilidade consciente e de ativação neural podem literalmente reprogramar o corpo envelhecido. Enquanto a caminhada repetitiva apenas consome energia, esses movimentos estratégicos restauram reservas profundas de vitalidade. Eles acionam fibras musculares esquecidas, reforçam as articulações, melhoram a densidade óssea, e mais impressionante ainda, estimulam a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e se proteger contra o declínio cognitivo. Não estamos falando de exercícios brutais, de levantar pesos exagerados ou de treinos extenuantes. Estamos falando de movimentos que respeitam o corpo, mas que o desafiam na medida certa. Agachamentos controlados, exercícios de equilíbrio dinâmico, alongamentos ativos, movimentos que simulam padrões da vida real, como agachar para pegar algo no chão, girar o tronco para alcançar um objeto, estabilizar o corpo sobre uma perna só. Pequenos gestos que, feitos da maneira correta, despertam forças adormecidas e previnem a deterioração silenciosa. Imagine poder fortalecer suas pernas de forma a diminuir radicalmente o risco de quedas. Imagine treinar seu equilíbrio de forma tão eficiente que subir escadas, caminhar em terrenos irregulares ou levantar-se de uma cadeira deixem de ser tarefas arriscadas e se tornem movimentos automáticos, seguros, fluidos. Imagine reforçar sua coluna e seus quadris ao ponto de eliminar dores que você acreditava serem normais da idade. Tudo isso é possível, mas exige sair da caminhada automática para uma prática consciente e estruturada. A transformação começa pequena, quase imperceptível, um exercício de 2 minutos aqui, um desafio de equilíbrio ali, um movimento controlado a cada manhã. Mas, como sementes plantadas em solo fértil, esses gestos ganham força, criam raízes profundas e florescem em forma de vigor renovado. Cada músculo reativado, cada circuito neural fortalecido, é uma peça resgatada do grande quebra-cabeça da juventude, e cada dia de prática é um passo firme na direção da longevidade verdadeira, aquela que se sente no corpo e transparece no olhar. O que vem a seguir é ainda mais surpreendente, porque tão importante quanto escolher os movimentos corretos é saber como não cometer os erros invisíveis que anulam seus benefícios. No próximo capítulo, você descobrirá as armadilhas mais traiçoeiras que destroem o progresso de quem tenta se cuidar, e como escapar delas para construir, dia após dia, uma vitalidade que resiste ao tempo e aos desafios da vida. Existe algo ainda mais perigoso do que caminhar demais,
é acreditar que qualquer movimento é melhor do que nenhum, sem entender que o tipo errado de movimento pode acelerar aquilo que você mais teme. Muitos, ao perceberem sinais de perda de força ou equilíbrio, dobram a aposta na atividade física sem critério. Caminham mais, tentam se forçar mais, na ilusão de que a resposta está apenas em não parar. Mas o que realmente acontece é que, sem o conhecimento correto, eles apenas aprofundam o desgaste que já estava em curso. Uma das armadilhas mais comuns é o excesso de esforço cardiovascular sem contrapartida de fortalecimento muscular. Caminhadas longas aumentam o batimento cardíaco, geram sensação de dever cumprido, mas deixam a musculatura, o verdadeiro alicerce da mobilidade, cada vez mais fraca. É como tentar abastecer um carro com o tanque furado. Por mais combustível que se coloque, ele sempre se esvai. A energia se dissipa, a estrutura enfraquece, e o corpo, a cada dia, se torna mais vulnerável. Outra armadilha sutil é a negligência com a recuperação. Depois dos 70, o corpo precisa de tempos mais longos para reparar tecidos, equilibrar hormônios e restaurar o sistema imunológico. Insistir em práticas diárias e repetitivas, sem espaço para recuperação consciente, é como martelar incessantemente uma parede já rachada. Cedo ou tarde, ela desmorona. A recuperação não é um luxo, é uma necessidade biológica para quem deseja não apenas sobreviver, mas prosperar com o tempo. Existe também o erro fatal de ignorar o treinamento de mobilidade e estabilidade. Sem exercícios que desafiem a amplitude articular, a propriocepção e a estabilidade central do corpo, a caminhada, por mais disciplinada que seja, se torna um movimento vazio, um teatro de vitalidade sem substância real. Você se move, sim. Mas se move de forma rígida, frágil, vulnerável a qualquer imprevisto. Cada passo se torna um risco oculto, não uma prova de resistência. Por fim, a armadilha emocional, a crença limitante de que não há mais o que fazer ou que isso é normal para minha idade. Nada poderia estar mais distante da verdade. Seu corpo, mesmo agora, tem uma capacidade extraordinária de regeneração e adaptação. Mas ele precisa ser estimulado da maneira certa, com a intensidade certa, no tempo certo. A esperança não está perdida, ela apenas exige coragem para mudar o rumo e sabedoria para seguir o novo caminho. E é exatamente esse novo caminho que vamos começar a trilhar agora. No próximo passo desta jornada, você conhecerá as práticas de fortalecimento inteligente, desenhadas especificamente para restaurar a estrutura do seu corpo depois dos 70. Práticas que respeitam seu tempo, seu ritmo e sua capacidade de regeneração, e que têm o poder de devolver não apenas a força física, mas também a confiança e a liberdade que fazem a vida realmente valer a pena. Agora que você já enxerga as armadilhas escondidas, está pronto para conhecer o verdadeiro ritual que restaura o corpo e reacende a juventude adormecida. Depois dos 70 anos, fortalecer o corpo não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência digna. E mais, é a diferença entre envelhecer se sentindo prisioneiro do próprio corpo ou viver cada dia como um território livre, cheio de possibilidades. O que propomos aqui não é apenas uma nova rotina de movimentos, é um renascimento silencioso, uma revolução pessoal que acontece de dentro para fora. O fortalecimento inteligente começa com o que chamamos de movimentos fundamentais, gestos naturais que estimulam vários sistemas do corpo ao mesmo tempo. Agachar para fortalecer quadris e joelhos. Apoiar-se em uma única perna para desafiar o equilíbrio. Girar o tronco para devolver flexibilidade à coluna. Trabalhar a pegada para reativar o sistema nervoso. Esses movimentos, embora simples à primeira vista, atuam como chaves que destravam a força ancestral escondida no seu corpo, uma força que a rotina passiva havia adormecido. Outro elemento crucial é a progressão gradual e personalizada. Esqueça os treinos intensos da juventude. Depois dos 70, o progresso vem da constância e da inteligência. Um aumento sutil no tempo de sustentação de um exercício. Um pequeno desafio a mais no alcance de um movimento. Cada progresso, por menor que pareça, é uma semente que floresce silenciosamente em mais vigor, mais estabilidade, mais liberdade. Aqui, menos é mais, e a estratégia vence a força bruta. A respiração também assume um papel de protagonista. Respirar conscientemente durante os movimentos aumenta a oxigenação, diminui a tensão desnecessária e cria uma conexão profunda entre mente e corpo. Cada inspiração se torna um gesto de fortalecimento interno. Cada expiração, uma limpeza das tensões que envelhecem o corpo por dentro. Esse casamento entre movimento e respiração cria um estado único de regeneração ativa, algo que a caminhada automática jamais conseguiria proporcionar.
E talvez o aspecto mais transformador desse novo ritual seja o despertar da mente. Porque quando o corpo se fortalece com inteligência, a mente floresce junto. O equilíbrio emocional melhora. A autoconfiança se expande. A alegria simples de se mover sem medo, de confiar nos próprios passos, reacende uma centelha que muitos achavam perdida para sempre. É a vida voltando a pulsar em cada célula, em cada gesto, em cada amanhecer. No próximo e último capítulo desta jornada, vamos revelar como integrar esses princípios no seu dia a dia de forma simples, prazerosa, acima de tudo, sustentável. Você descobrirá que a longevidade verdadeira não é uma utopia distante, é uma realidade ao seu alcance, esperando apenas que você dê o próximo passo consciente rumo à vida plena que ainda pode, e merece, viver. Chegamos ao momento mais decisivo desta jornada, a hora de transformar conhecimento em ação. De agora em diante, cada escolha sua será uma semente plantada no solo da sua própria longevidade. E a grande verdade, aquela que quase ninguém tem coragem de dizer, é que o envelhecimento não é o fim de nada, é, na verdade, o começo de uma nova vida. Uma vida que pode ser mais livre, mais poderosa e mais vibrante do que você jamais imaginou. Para construir essa nova história, você precisa de mais do que motivação. Precisa de um ritual diário, simples, mas poderoso. Não se trata de grandes sacrifícios ou mudanças dramáticas. Trata-se de pequenas ações conscientes, repetidas todos os dias, que lentamente constroem uma fortaleza interna. Exercícios de força controlada, treinos de equilíbrio, desafios sutis de mobilidade. Gestos que parecem pequenos à primeira vista, mas que, no fundo, são gigantescos em seu impacto. Imagine acordar todos os dias sabendo que seu corpo é mais forte do que ontem. Imagine sentir, na prática, que seus passos são mais firmes, que sua mente está mais alerta, que suas emoções são mais estáveis. Imagine olhar para o espelho e ver não apenas as marcas do tempo, mas também a luz da vitalidade acesa em seus olhos. Tudo isso é real. Tudo isso é possível. E começa com a decisão de não aceitar o envelhecimento como uma sentença, mas como um convite para renascer. A jornada não será feita de milagres instantâneos, mas de vitórias silenciosas e consistentes. Cada treino será um pacto com a vida. Cada respiração consciente, um lembrete de que você ainda é dono da sua história. Cada movimento inteligente, uma prova de que o tempo pode ser seu aliado, não seu inimigo. Você deixará de ser espectador da própria saúde para se tornar o arquiteto da sua nova longevidade. E quando olhar para trás, perceberá que a caminhada sem estratégia, que parecia tão segura, era apenas uma sombra do que seu corpo realmente podia alcançar. Descobrirá que a verdadeira liberdade começa quando você respeita e entende seu corpo como ele é hoje, e o guia, com sabedoria, para se tornar sua melhor versão. Não importa quantas décadas já se passaram, o que importa é a vida que ainda pulsa em você, esperando para ser vivida em sua plenitude. Então, a escolha está diante de você agora: continuar caminhando no piloto automático rumo ao declínio previsível ou dar o próximo passo, o passo consciente, o passo que reconquista sua força, sua liberdade e sua história. A vida plena depois dos 70 não é um acaso. Ela é um ato de coragem, de amor próprio e de decisão. E ela começa exatamente agora.